unanimidade em primeira votação. Projetos em segunda discussão, de autoria do vereador Marcelo Verlier, projeto número 2829/07, determina que as motocicletas empresas de entregas expressas contenham placa de identificação com seu nome e telefone na parte traseira, estabelece sanções em caso de descumprimento e dá outras providências. Projeto já lido em primeira votação. Pergunto aos senhores vereadores se existe necessidade de nova leitura. Não havendo necessidade, em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Eu já falei brevemente sobre esse projeto em primeira discussão e farei apenas a leitura da ementa, né? Esse projeto de lei determina que as motocicletas das empresas de entregas expressas contenham placa de identificação com seu nome e telefone na parte traseira, para facilitar a identificação no caso de reclamação, no caso de abuso, por parte desses profissionais. E estabelece sanções em caso de descumprimento. É um projeto bastante simples e que eu acredito que também será aprovado por unanimidade em segunda discussão. Muito obrigado. Uma discussão em votação. Os vereadores que aprovam em segunda discussão permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de autoria do vereador Valor Cosme, 3077/07, também em segunda votação. Considera de utilidade pública o INEC, Instituto de Esporte e Cultura de Nova Friburgo. Projeto também já lido e discutido em primeira discussão. Pergunto aos senhores vereadores a necessidade de nova leitura. Senhor presidente, Pois não, vereador. apenas uma questão de ordem. Quer dizer, eu gostaria mais uma vez de dizer a Vossa Excelência, da mesma forma como o vereador Verli, que eu já teci grandes considerações acerca desse projeto, bem extensas, por sinal, no que fui acompanhado por todos os pares dessa casa. Quer dizer, trata-se apenas para aquelas pessoas que eventualmente estejam agora participando, né? É o Instituto, exatamente, o INEC, da Silvana Gin, para que possa consolidar a sua posição exatamente no sentido de proceder à educação, vamos dizer assim, né, física das pessoas e dos meninos hipossuficientes, como eu já havia dito anterior. Quer dizer, fora isso, está dispensado exatamente, e, mais uma vez, pedir a Vossas Excelências que votem favoravelmente aos termos do projeto. Senhores vereadores, portanto, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam em segunda discussão permaneçam como estão. Aprovado também por unanimidade. Projeto número 3006/07, autoria do vereador Denilson Breder, dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placa indicativa de profundidade nas bordas das piscinas e dá outras providências. Projeto também já lido e discutido em primeira votação. Não havendo necessidade de nova leitura, em discussão. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, rapidamente aqui, eu estou de posse do regimento interno. Talvez possa ter havido alguma modificação a esse tempo em que eu fiquei fora. Mas o artigo 120 diz o seguinte: as emendas à proposta orçamentária serão oferecidas no prazo de 10 dias a contar da inserção da matéria no expediente, o orçamento. O artigo 121 diz o seguinte: as emendas aos projetos de codificação serão apresentadas no prazo de 20 dias à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, a partir da data em que esta receba o processo, sem prejuízo daquelas oferecidas por ocasião dos debates. Portanto, iniciados os debates, o prazo para apresentação de emendas é aberto novamente. A não ser que os senhores modificaram, Não, vereador. não houve modificação, Nenhum. portanto, não existe prazo, senhor presidente, dentro do O prazo regimento para as interno. emendas é até o momento da votação. Da votação. Senhores... Presidente, pela ordem. Pois não, vereador Alexandre Cruz. Eu, então, como foi acordado, já que nós vamos ter uma nova discussão sobre o assunto, eu vou retirar o meu nome da hora livre para que a gente possa lá dentro conversar das próximas horas livres, do que será acontecido, se vai ter as terças e quintas, como ficará. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, rapidamente, eu também não quero aqui atravessar o que havia de acordo entre
as diversas lideranças partidárias, mas, basicamente, só resumindo o que eu iria falar, eu iria prestar uma homenagem na tribuna desta casa aos 145 anos de fundação da Sociedade Musical Euterpe Friburguense, da qual eu sou sócio benemérito e que tenho um orgulho e uma alegria muito grande de fazer parte da Sociedade Musical Euterpe Friburguense, que foi a primeira manifestação cultural de Nova Friburgo. A história de Nova Friburgo confunde-se com a história da própria Euterpe Friburguense, porque a primeira manifestação que se tem história, registro da história em termos culturais, foi a fundação da Sociedade Musical Euterpe Friburguense, através do Barão de Nova Friburgo, que contratou no Rio de Janeiro o maestro Samuel Antônio dos Santos, músico português, que vinha numa embarcação de bandeira portuguesa com destino a Buenos Aires, e essa embarcação sofreu uma tormenta muito grande em mares do Oceano Atlântico, uma tormenta enorme, e ele fez uma promessa que, no primeiro porto em que a embarcação parasse, ele daria baixa da Marinha Portuguesa e criaria uma banda de música e construiria uma capela em louvor a Santo Antônio. E assim ele fez. Contratado para vir para Nova Friburgo, fundou a Sociedade Musical Euterpe Friburguense, que também é a responsável pela construção da Capela de Santo Antônio, na Praça do Suspiro, também tombada pelo patrimônio histórico. Então, senhor presidente, eu, como ex-músico da Euterpe Friburguense, fui presidente por 3 vezes, fui presidente do Conselho Deliberativo, sinto um orgulho e uma alegria muito grande na data de hoje, em que a nossa agremiação, que é orgulho do povo de Nova Friburgo, completa 145 anos. Então fica aqui o registro, a homenagem à nossa gloriosa Euterpe Friburguense, a gratidão àqueles que a idealizaram e que a conduziram até os dias de hoje, e a certeza de que a Euterpe vai continuar por muitos e muitos anos alegrando a vida da população friburguense, formando músicos, formando profissionais que atuam nos mais diversos campos da música por esse Brasil afora e, por que não dizer, pelo mundo afora. Parabéns à Euterpe, parabéns ao povo de Nova Friburgo, que tem em sua cidade 2 centenárias bandas que fazem a alegria de todos nós. E quero aqui também parabenizar o governo municipal, gostaria que o líder do governo fosse portador deste agradecimento, porque vejo o governo municipal, a exemplo dos anteriores. Eu tive a oportunidade, enquanto secretário de Educação, de promover a reforma da sede da Euterpe, promover a reforma da sede da Campesina, contratar maestro para a Euterpe, para a Campesina, professores de música que dinamizaram as escolas de músicas dessas 2 bandas centenárias, e vejo que o atual governo continua esta política, a política de apoio a essa atividade cultural tão importante para todos nós. Vejo que a Prefeitura dá uma subvenção de valor significativo todo mês às 2 agremiações musicais. E não é o fato de eu ser vereador de oposição que não vá reconhecer essa ajuda que é fundamental para as 2 agremiações musicais, que recebem a cada mês R$5.000, que vem de uma maneira espetacular ajudar a manutenção das 2 bandas. E que os próximos prefeitos que venham a assumir os destinos de Nova Friburgo tenham em mente essa continuidade, porque administrar não é terminar, não é acabar com aquilo que o outro faz, é dar prosseguimento ao que é correto e tirar aquilo que é errado, não é? Então, eu acho que a Euterpe e a Campesina estão nesse estágio de bandas sinfônicas pelo apoio de todos os governos que passaram, quase todos, não vou dizer todos, mas quase todos os governos que passaram pela Prefeitura, e eu faço o apelo. Eu não sou candidato a prefeito, nem pré-candidato, mas aqueles que tenham postulações a este cargo majoritário em Nova Friburgo, que tenham em mente a importância de algumas agremiações, como disse o vereador Alexandre Cruz,
aqui em Nova Friburgo. Algumas instituições, a EUTERP, a Campesina, a Casa dos Pobres, o Abrigo Amor a Jesus, a Humanitária, que são instituições enraizadas e que prestam relevantes serviços a Nova Friburgo. Parabéns à EUTERP e parabéns àqueles que a trouxeram até aqui. O vereador me permite uma parte? Para dizer a Vossa Excelência que eu serei porta-voz exatamente desse agradecimento sincero que Vossa Excelência lança o plenário nessa noite e dizer exatamente isso, que a par das duas bancas centenárias que nós ajudamos e que nós votamos, o Legislativo votou essa mensagem do Executivo, nós também destinamos subvenções exatamente para a creche Colmeia do Senhor, para o Vale da Luz, a Ação Asa, do Anchieta, Colégio Anchieta, para o Ibelga, para a Casa São Vicente do Paulo, para o Abrigo Amor a Jesus, as escolas de samba, Folias de Reis e tantas outras, que nós entendemos, o Executivo entende, que precisa necessariamente auxiliar através de subvenção, sob pena de nós perdermos exatamente esta parte boa da nossa cidade, essa tradição que nós temos, porque nós sabemos que as bandas não têm recursos, assim como também todas as outras instituições, suficientes à sua própria mantença. Então, é uma obrigação que nós temos, e sempre que nós pudermos aumentar, evidentemente, nós aumentaremos. Agora, nós repassamos essa subvenção, primeiro que é aquilo que nós podemos, enfim, repassar. E segundo, é aquilo que exatamente foi acordado através de reuniões encetadas na sede do Executivo, entre os presidentes das instituições e também o próprio Executivo Municipal. De toda sorte, fica aqui o meu registro, né, também de dizer a Vossa Excelência que eu me sinto muito agradecido aqui em Nova Friburgo de ter duas bandas exatamente do padrão que nós temos dessas bandas, que hoje já posso até dizer a Vossa Excelência que elas ultrapassam a condição de bandas e já começam até a ter um arroubo de orquestras sinfônicas, porque quando nós podemos perceber exatamente uma apresentação, uma sinfonia por uma dessas bancas, nós temos nítida certeza que Friburgo é um celeiro dos melhores músicos do Brasil. Meu caro vereador Vanuccio, Vossa Excelência permite, eu participei de um fato histórico da EUTERP friburguense, não sei, Vossa Excelência era aluno do Colégio Nova Friburgo, da Fundação Getúlio Vargas. Fui do Colégio Anchieta durante 15 anos e da Fundação Getúlio Vargas também. E em 1968, por ocasião da comemoração dos 150 anos de Nova Friburgo, nós fomos convidados, as duas bandas, para gravar no teatro do Colégio Nova Friburgo, com o coral dos alunos, o hino de Nova Friburgo. Então, quando os senhores escutam a execução do hino de Nova Friburgo, homenagem aos 100 anos de Nova Friburgo, é uma gravação da Sociedade Musical EUTERP Friburguense, efetuada no teatro do Colégio Nova Friburgo, com o coral dos alunos do Colégio Nova Friburgo, e eu, como músico, tive a honra e o orgulho de participar dessa gravação. O lado A é o hino de Nova Friburgo, primeiro só executado pela banda, depois cantado, acompanhado pelo coral, e o lado B era um compacto duplo, que eu ainda tenho guardado em minha casa. O lado B é a Campesina Friburguense, executando o hino nacional, somente a parte que nós chamamos de brilhante, e depois vem a parte cantada, já com o coral do Colégio Nova Friburgo. Isso em 1968, exatamente 40 anos atrás. Então, esse hino que executam aí, que é uma gravação da EUTERP, lá no Colégio Nova Friburgo. E hoje a diretoria eleita, o presidente Nilson, toma posse mais uma vez, mais um mandato, e lá no SESC tem uma exposição sobre essa trajetória da EUTERP friburguense. De forma, senhor presidente, que digo sempre que eu tenho um orgulho muito grande de ser friburguense, que eu gosto de lutar por aquilo que nos une, e não tem nada mais que venha nos unir e que nos engrandece, nos anima, do que as nossas bandas centenárias. Eu sou euterpista de coração, e hoje eu estou num dia de festa. Muito obrigado. Senhor presidente, também com relação à eleição do Nilson e o aniversário da EUTERP também, que se aproxima, nós temos aqui uma sessão convocada pelo nosso vice-presidente, vereador Alexandre Cruz, que se aproxima para que nós possamos aqui fazer, né, uma
uma homenagem justa à nossa banda Euterpe Friburguense. Desculpe, senhor presidente. Rapidamente, vereador Roberto, permite aqui, eu apresentei na legislatura passada um projeto de lei transformando a data de hoje, foi aprovado, o prefeito sancionou, considerando o dia 26 de fevereiro como Dia da Cultura Friburguense, justamente em homenagem à primeira manifestação cultural do nosso povo. Muito obrigado, desculpe aí a interrupção. Tá, joia, vereador. E então eu gostaria de daqui também, e daqui a pouco nós teremos a posse do Nilson lá no SESC, né? E nós vamos fazer o esforço para estar lá com ele e fazendo votos, né? Que a Euterpe possa, né, continuar trabalhando, continuar crescendo, continuar engrandecendo o nosso município com o trabalho que ela vem fazendo ao longo dos seus anos. Sou também lá um dos associados da Euterpe, faço questão de estar contribuindo, né, para que a gente possa valorizar, porque a música ela tem um grande viés, não só a questão cultural, mas também muito forte a questão profissionalizante. O músico, a gente tem que chamar a atenção disso, é realmente uma arte que faz com que o cidadão se liberte. Ele tem um compromisso social, porque ele tem que, como músico, né, participar de um conjunto, ele não pode tocar mais alto do que o seu colega ao lado, então ele tem que ter essa disciplina de respeito na sociedade, e é isso que é a sociedade, respeitar cada um o direito do outro, para que aquilo num conjunto seja mais bonito. E no final também é uma profissão, porque o músico em qualquer lugar ele pode se prover o seu sustento através da música. Então realmente é uma coisa que eu realmente acredito e faço votos e valorizo muito, são as nossas bandas, e espero que a gente possa ter também, retomar aí a Euterpe de Lumiar, né, que está parada, a gente espera que ela volte, que a gente possa ter também lá em Amparo a nossa banda voltando a funcionar, que Rio Grandina possa ter a sua banda, e que nós, lá no terceiro distrito também, possa ter bandas. Eu acho que isso é fundamental para que o município possa crescer, que essas expressões culturais possam se fortalecer em nosso município. Pois não, senhores vereadores, portanto, com as existências dos inscritos na hora livre, mas não deixando de alguma forma de não se pronunciarem, eu vou dando por encerrado os trabalhos desta sessão, marcando a próxima para quinta-feira, dia 28, às 17 horas, neste plenário. Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite. O TV Câmara de hoje fica por aqui. A próxima sessão é quinta-feira, dia 28 de fevereiro. Mais informações você pode obter no site www.câmaranf.rj.gov.br. A TV Câmara é transmitida pela TV Zoom, canal 10 do sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo. Profissionalismo na gestão pública.